Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu estou de volta aqui para falar mais um pouquinho para vocês sobre o PHP. Novamente, eu estou adiantando um pouquinho um conteúdo que ele é simples de entender e é útil para vocês, nesse tempo que vocês estão de quarentena, poderem adiantar alguma coisa do projeto de vocês, né? Então, eu vou falar agora sobre como a gente pode obter dados de formulários, tá? Bom, os slides aqui vão ser disponibilizados para vocês, tá? Tudo que eu vou falar tem uma explicaçãozinha aqui nos slides. O que eu vou mostrar para vocês agora é código, tá? Então, eu fiz um primeiro código aqui, que é esse formuláriozinho. Esse formuláriozinho aqui eu vou informar, né, um exemplo bem básico aqui, de média, tá? Então, eu vou informar aqui, nota 1, nota 2, eu vou pedir para calcular a média e ele mostra aqui para mim qual é a média e se é aprovado ou reprovado. Notem que o arquivo que eu abro, olha, o nome dele é exemplo form 1. Quando eu clico aqui, olha, ele está chamando um outro arquivo que chama calculamedia.php. Se vocês olharem aqui com cuidado, ó, depois do nome do arquivo eu tenho uma interrogação. Após essa interrogação, eu tenho as variáveis que foram passadas como parâmetro para esse arquivo, para esse script PHP. Nota 1 igual a 5. Separados aqui pelo E comercial, eu tenho nota 2, 5 também. Como é que isso aconteceu? Tá? Então, vamos olhar o código. Eu tenho um formulário aqui, ó. Então, aqui meu códigozinho HTML, basiquinho, todos vocês já conhecem. E aí, eu tenho aqui o form, tá? Nota 1, o campo aqui, olha. Name, tá? O PHP, ele olha para o name. Eu poderia ter o ID, o mesmo nome, ou qualquer outro nome, se eu precisasse trabalhar aqui com JavaScript também por algum motivo, tá? Mas o PHP, nesse momento, ele precisa do name. Tem aqui o campo 2, com o name nota 2, e o campo, ou botão, que agora tem que ser do tipo submit, ou seja, esses dados serão submetidos para um script fazer a leitura e alguma operação com ele. Eu coloquei aqui, olha, o método get. Vocês devem se lembrar que nós aprendemos isso em HTML. Nós temos o método get e o método post. E eu coloquei o action. O action é o script PHP que vai ser chamado para receber e ler esses dados, tá? Como eu estou usando o get, esses dados vão ser exibidos na URL. Vocês devem se lembrar disso. Eles são passados por aqui, tá? Então, eu posso ter diversos campos aqui. Após o nome do arquivo vai aparecer essa interrogação e as variáveis correspondentes aos campos, né? A variável aqui é o name do campo, tá? Elas vão sendo separadas aqui pelo e-comercial, certo? Bom, então vamos ver o script calcula média PHP, o que ele faz, né? Então, olha, ele vai abrir aqui, vai chamar esse script. E nesse script aqui, olha, opa, desculpa aqui, eu abri, isso, é esse mesmo. O que vai acontecer aqui no calcula média PHP, tá? O calcula média PHP, ele vai ter aqui a execução da funçãozinha calcula média, tá? Então, o que ela faz aqui, ó? Eu tenho uma funçãozinha calcula média, mas ela não é executada de cara, ela tem que ser chamada. Então, o meu código começa a ser executado aqui, ó. Né? Porque a função vai ser chamada depois. Eu até posso colocar ela aqui embaixo, se for o caso, ó. Tá? Então, o meu script, ele começa aqui, ó. Variável N1. Ele vai usar a super variável get. Tá vendo, ó? $_get. Por que get? Porque eu usei o método get. E aqui dentro eu informo o nome do campo. Ó, nota 1.
Então, ele vai aqui, olha, na minha URL e vai ler nota 1. E vai retornar para mim aqui o valor. A mesma coisa vai ser feita com a nota 2. E aí eu peguei aqui uma variável média e atribuo a ela aqui a chamada da função calcMédia, passando N1 e N2 como parâmetro. A função calcMédia está aqui embaixo, N1, N2, faz o cálculozinho aqui, N1 mais N2 dividido por 2, e retorna a média calculada. Então, esse return vai fazer com que o valor seja colocado aqui para mim, né? E atribuído a variável média. Eu peço para exibir, né, ó, echo, é o comandinho aí do PHP que a gente já viu, que vai exibir para mim média e concatenar, lembrando que concatenação de string no PHP é o ponto, não é o mais, né? Ele vai concatenar aqui o valor da média e um BR para mim. E aí eu incluo lá o teste do aprovado ou reprovado, né? Se a média é maior ou igual a 6, eu pedi para escrever lá no HTML um span, escrito aprovado, e usando assim, um ID aprovado. Ou seja, eu fiz aqui embaixo, ó, um style CSS, ó, aprovado, hashtag aprovado. Fundo verde, cor branca, fonte negrito. Então, ele vai fazer aqui para mim. Se não, se a média não for maior ou igual a 6, ou seja, menor que 6, ele vai exibir o spam com a escrita reprovado e usando a ID reprovado. Ou seja, vai ser formatado dessa forma aqui. Background vermelho, a fonte branca e com o texto em negrito, tá? E foi o que nós tivemos, aqui como resultado, tá? Se eu voltar lá para executar e colocar 8 e 7, por exemplo, média 7,5, aprovado. Então, ele usou esse spam aqui, ok? Então, eu vou postar para vocês esse código lá no Google Classroom, que a gente está usando para as nossas aulas. Mas, basicamente, então, nós temos um formulário aqui, que usa o método get, chama, quando clicar no botão submit, ele chama o script que está em action, tá? Então, quando é button, eu tenho que ter um evento onClick do JavaScript. O submit eu não preciso ter nenhum evento, porque ele entende que ele tem que procurar por uma action aqui. Então, ele vai executar esse script, calcula a média, que é esse script aqui. Leu as duas variáveis que foram passadas aqui via get e faz o cálculo e os testes necessários, tá? Bom, e se eu mudar isso aqui para post? Muda a aula? Muda. Primeira coisa que vai mudar é que quando a gente executar, as variáveis não vão mais aparecer aqui, né? Outra coisa é que aqui, olha, ao invés de usar a super variável get, eu vou usar a super variável post, tá? Então, $_post, porque agora os valores foram passados via post. O restante, tudo igual, tá? Então, eu vou voltar aqui, olha. Então, mesma coisa, ó, 5 e 5. Peraí que eu acho que eu só não atualizei aqui. Deixa eu ver se eu salvei. Vamos ver se eu salvei esse aqui também. Vamos atualizar aqui. 5 e 5. Tá aqui, ó. Não passou mais os valores aqui pela URL, mas ele continuou fazendo o cálculo, tá? Se eu passar 8 e 7, eu tenho aqui de novo, sem passar pela URL, tá? Então, esse é o post, tá certo? Lembrando que se eu voltar aqui para o get, né, ó, a gente tem que pensar se aquilo, a operação que eu estou fazendo é uma operação que eu possa ter problemas caso o usuário veja as informações ali na URL, ou se é uma operação que os dados não podem ser vistos, tá? Então, é só tomar cuidado com isso. Pera lá, que acho que eu não salvei tudo aqui, tem que salvar esse aqui. Então, a gente só precisa prestar atenção nisso. Se não for uma operação crítica, algo que eu possa ter problemas com os dados sendo exibidos ali, não tem problema nenhum usar o get, tá? Só que o get, olha, eu posso vir aqui e mudar, né?
eu mudo os valores ali para 8 e para 7, então eu manipulo. Então a gente tem que tomar cuidado. Que tipo de dado eu vou passar aqui? Eu posso ter problemas com o usuário manipulando e visualizando? Tá? Então use o post, tá certo? Bom, esse é um primeiro exemplo, chamando um arquivo script separado para fazer o cálculo. A outra opção que nós temos é no mesmo script fazer tudo. Então aqui no meu arquivo PHP, ó, eu tenho aqui, ó, o mesmo style sheet que eu tinha feito lá, né? A única diferença é que eu usei class ao invés de ID, mas foi por opção, não foi por nenhum motivo específico, né? Aí aqui o HTML, eu tenho de novo o mesmo formulário, tá vendo? Ó, nota 1, nota 2, o botão submit, o método post, mas eu não coloquei o action. Se eu não colocar o action, ele chama a mesma página. E aí, eu tenho aqui embaixo o PHP fazendo um teste, ó. Tem uma super variável aqui, server, tá? E dentro de server eu tenho isso aqui, ó, request method, ou seja, qual foi o método da requisição? Foi um post? Então, ele vai ver se essa página fez um post. Se ela fez, eu faço as mesmas coisas aqui, tá vendo? Ó? Ele lê de post, nota 1, nota 2, faz o cálculo, faz o teste aqui se é aprovado ou reprovado, usando a classe aqui correspondente para fazer a formatação, concatena o valor, do mesmo jeito que a gente tinha feito com arquivos separados, tá? Então, eu vou executar isso aqui, eu já vou executar o exemplo form 2. Então, eu vou colocar aqui, olha, exemplo, já tinha executado ele deve estar aqui no meu histórico, exemplo form 2. Então, eu vou chamar lá 5, olha só. Com isso, eu consegui pôr a mensagem na mesma página, certo? Então, eu mando fazer esse spam, eu posiciono aqui, tá? Então, eu estou colocando o eco aqui embaixo na sequência, né? Então, tem várias formas de fazer isso, a gente vai ver no decorrer do curso, mas eu estou exibindo aqui mesmo os valores, tá? Se eu fizer o valor do aprovado, tá aqui também, tá certo? Aí, se fosse get, mesma coisa, eu mudo aqui para get, tá? E aqui para get, aqui também, né, a super variável que vai ter os valores, mas isso aqui funciona de forma um pouquinho mais interessante com o post, né, ó, tá aqui. Ele concatenou a nota 1 e nota 2 na própria página exemplo form 2, tá vendo, ó? 8 e 7, ele chama de novo a mesma página, passando via get, tá certo? Então, são duas formas de se trabalhar com a obtenção de dados de um formulário. Qual que é melhor, qual que é pior? Depende do que você quer fazer, tá? Se quiser continuar trabalhando com a mesma página, a gente pode usar essa forma aqui. Se o que a gente vai fazer pode ser exibido numa outra página, pode trabalhar com o exemplo de chamar o script, né? Então, tudo depende do que você está fazendo, como você quer fazer, tá bom? As duas formas são aceitas e estão corretas, tá certo? Então, eu vou postar esse código junto com a videoaula e logo mais posto uma atividade para vocês fazerem em relação ao uso dessas super variáveis, dessas funções que a gente aprendeu, tá certo? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa me mandem mensagem e até mais. Tchau, tchau.